Nossa programação normal foi momentaneamente interrompida para a apresentação do Clube de Leitura do Cerrado, então foi um ótimo motivo. Mas agora vamos voltar para terminar a trilogia do autor. No primeiro vídeo, Roland Barthes chegou dando tiros, falando que a interpretação do autor é só mais uma interpretação e a sua interpretação é tão válida quanto a dele. Depois, Edgar Allan Poe veio no Filosofia da Composição, que eu acho que o título assustou algumas pessoas, né? Chega a filosofia e o pessoal já fica meio... Mas é um texto muito legal em que ele explica como que escreveu o Corvo e como se dá esse processo de criação e desmistifica algumas coisas. E agora, nesse terceiro vídeo, vamos fazer uma diferenciação de abordagem. Você tem uma abordagem doilista ou você tem uma abordagem watsoniana? Sim, os nomes fazem referência a Sherlock e é uma nomenclatura relativamente recente, porém o conceito é antigo. Em uma abordagem watsoniana, ou como aparece em inglês Watsonia, eu não sei se existe uma tradução oficial para isso, mas teria que ser watsoniana. É uma abordagem intradiegética. Diegese é um nome chique para falar de narrativa. Então é uma abordagem intranarrativa. Se você vai fazer uma análise intranarrativa, intradiegética, watsoniana, você vai se colocar naquele universo, você vai se colocar no lugar daqueles personagens, ou como se você fosse um personagem dentro daquela história, e tentar entender os mecanismos internos do enredo. Já uma abordagem doilista, ou doilist, é uma abordagem extradiegética, extranarrativa. Você se insere no contexto real em que você vive, você leva em conta de que existe um autor, uma pessoa escrevendo aquele texto e que ele tem intenções. E onde é que está o jogo com esses nomes? Watsonian vem de Watson, que é o personagem, enquanto doilist vem de Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes. Uma interpretação doilista, extradiegética, extranarrativa, ela tende a ser um pouco mais cínica. Eu tenho essa impressão. Sabe quando você tá super empolgado com 1000 interpretações sobre a cor da roupa de um personagem de quadrinhos e aí você descobre que é porque na época só se imprimia com aquelas cores? Meio balde de água fria, né? Mas são dois pontos de vista muito importantes da gente diferenciar e que fazem toda a diferença na hora que você vai analisar alguma coisa. E algumas obras parecem pedir uma análise mais watsoniana, enquanto que outras parecem pedir uma análise mais doilista. Isso fica deliciosamente divertido quando a gente tem umas histórias meio Inception, tipo, em uma visão doilista, extranarrativamente, a gente sabe que Tolkien escreveu O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Só que a postura dele é a de que ele era o tradutor do livro vermelho do Marco Ocidental, que foi escrito parte pelo Bilbo e parte pelo Frodo. Ou seja, intranarrativamente, numa abordagem watsoniana, Bilbo e Frodo são os autores do Hobbit e O Senhor dos Anéis, respectivamente. E aí? O que está escrito assim porque Tolkien quis ou porque foi a experiência do Bilbo, foi a percepção do Frodo? Não existe certo e errado, é uma diferença de abordagem. Qual vai ser a sua? Os Whovians já conhecem essa história. Lá quando o Doctor Who foi criado, nos anos 60, o primeiro doutor foi o William Hartnell, que era um senhorzinho já. E a demanda de gravação, aquela correria toda, acabou fazendo com que a saúde dele declinasse muito rápido. Chegou num ponto que ele não podia mais gravar. E aí a produção ficou no impasse. E agora, o que a gente faz? A série estava fazendo bastante sucesso. E como é que eles iam levar em frente sem o ator principal? Eles iam cancelar? Eles iam trocar de ator e fingir que nada aconteceu? E aí surgiu a regeneração. Quando o doutor tá morrendo, vai morrer por algum motivo, ele dá um jeito de rearranjar as suas células e virar uma pessoa totalmente diferente. Ele engana a morte. E olha que jogada genial. Eles pegaram uma situação real, uma situação extranarrativa, que era a saída do ator, e arranjaram uma justificativa intranarrativa para isso acontecer.
Eles não só trocaram de ator, como eles criaram todo um contexto dentro da história para que isso pudesse acontecer, e ainda possibilitando que esse ator pudesse chegar com uma interpretação própria pro personagem. E hoje a gente sabe que Doctor Who é aí a série mais antiga ever por causa da regeneração, essa capacidade de se renovar. Aí isso é um exemplo de uma abordagem doilista, uma abordagem watsoniana, intradiegética, extradiegética, intranarrativa, extranarrativa, dialogando. Em outros casos, porém, essa diferença de abordagem já não dialoga tão bem. Vamos lá! Quinta temporada de Game of Thrones. Chega, deu um arrepio aqui. Vocês lembram da polêmica que foi o casamento da Sansa, que remeteu a uma longa tradição de violência em Game of Thrones. Claramente, a gente conseguia ver que tinham dois grupos discutindo. E o cerne da diferença de opinião entre esses dois grupos era justamente uma diferença de abordagem da narrativa. Existia o grupo PhD em feudalismo. O grupo, naquela época, era assim. Eles viam a violência contra mulheres, que é retratada em Game of Thrones, como um retrato dessa época pseudo-medieval. Idade Média não era exatamente uma época segura de se viver. Por outro lado, a galera que caiu matando em cima da HBO tinha uma abordagem extra-narrativa. O argumento deles era de que Game of Thrones é uma série de fantasia, é uma criação. Então tudo que foi colocado lá é uma escolha deliberada. E essas escolhas foram certas porque a ficção não existe num vácuo, ela vai repercutir na realidade. Que realidade é essa? É uma realidade em que ainda existe muita violência contra mulheres. Mais do que gente perdendo a cabeça a espadadas. Percebem como é uma abordagem que está o tempo todo dialogando com a realidade, dialogando com o que está fora da narrativa. Intuitivamente, a gente sempre acaba privilegiando uma abordagem ou outra, dependendo da história. Mas eu acho importante começar a ter consciência disso. Quantas vezes, por exemplo, a gente não começa a detonar uma série e falar que os personagens estão incoerentes, o que é uma análise intranarrativa, e aí depois a gente descobre que isso aconteceu porque trocou de roteirista, ou que a produtora forçou aquele enredo, que é uma situação extra-narrativa. E, particularmente, as análises que eu mais gosto de ler, que eu acho mais completas, os enredos que eu acho melhor escritos, são justamente os que conseguem estabelecer esse diálogo entre o que acontece intranarrativamente e o que acontece extra-narrativamente. E a trilogia do autor acaba aqui, porém a teoria nunca acaba. E joinha pela referência a Doctor Who. É como se eu estivesse superando um fim de namoro. Voltei a falar o nome da série sem sentir rancor. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.